Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei demonstrando para vocês como se faz a redução de folga de rolamento autocompensador, que foi uma solicitação de um inscrito aqui do canal. Então se você quer ficar por dentro desse assunto, fica conosco aqui no canal, beleza? Então vamos para a nossa videoaula. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Eu tenho aqui um mancal, dentro desse mancal eu tenho um rolamento, tá? Então eu vou simular para vocês como eu faço a substituição, alguns cuidados que deve se ter para a troca desse rolamento. Eu tenho aqui uma esteira, tá? Essa esteira aqui é o lado T é o lado que tem a transmissão, tá? Então eu tenho que ter uma amarração dentro desse mancal aqui, entre as tampas e o rolamento. Eu estou falando isso que depois vocês vão entender. Então aqui é o lado do teu lado que está a amarração, e o lado de cá é o lado que eu chamo de lado de comando, lado C. Então os rolamentos desse lado e do lado de lá, ele não vai ter calço, beleza? Eu vou estar com o mancal na bancada demonstrando esse trabalho para vocês. Vamos lá. Temos aqui uma réplica do que vocês viram lá na esteira. Mancal, aqui tem um eixo e o rolamento. Estarei demonstrando para vocês aqui. Primeiramente, antes de desmontar o mancal, é importante que você tome cuidado com o posicionamento da tampa. Se você achar necessário, você pega uma canetinha e marca a posição para você saber na hora de voltar. Então agora vamos soltar a tampa. Vamos retirar a tampa. Vamos deixar os parafusos posicionamento certinho. E aqui vocês podem ver, né, que tem o eixo, o rolamento preso, no caso no eixo. Do lado dele eu tenho dois calços de amarração para que o eixo não corra dentro do calço, tá? Depois eu vou estar falando melhor. Se tiver uma dilatação no eixo, essa parte aqui ela está fixa na direção do alinhamento das correntes. Então aqui, ó, esses dois calços aqui são os calços que são colocados para que o eixo, se tiver uma dilatação, não corra dentro do mancal, tá? Então, ó, beleza? Então imagina que você tirou agora o eixo lá na esteira e ficou só, no caso aqui, o rolamento no eixo. Então agora nós vamos desmontar o rolamento do eixo. Primeiramente, lembrando que eu tenho que soltar essa porca. É importante vocês procurarem, tá, na porca uma dessas ranhuras que tenha, vamos dizer assim, uma orelhinha prendendo ela, tá? Podemos ver que tem aqui uma travinha. Nós vamos levantar essa travinha, rodar essa porca para tirar o rolamento, soltar a bucha e tudo mais. Vamos estar utilizando aqui um saca-pino, vamos levantar e agora soltar essa porca através de uma chave de gancho. E aqui você encaixa essa chave de gancho, ó, e vem batendo nela para ela vir soltando. Ó. Soltou, puxou. Tá? Uma particularidade, você vê que está preso aqui o rolamento na bucha e está travado no eixo. Então aqui, quando você soltou tudo, você só dá duas voltinhas ou três na porca, e se você bater na face dessa porca, você vai empurrar a conicidade, que seria isso aqui, ó. Chega aqui, ó, já correu a bucha. Soltou aqui, tirou a porca agora, tirou a aranha, e aí é só você puxar o rolamento, ó. Então só de você bater, no caso aqui, deixa eu demonstrar novamente, quando você der uma pequena batida aqui, você empurrou a bucha, ó. Na verdade empurra a bucha, soltou, tirou o rolamento, certo? Eu não tinha falado antes, uma das coisas importantes, voltando um pouquinho, antes de você soltar,
não esqueça de pegar como referência aonde estava o rolamento, medir para você depois voltar com ele no mesmo local, tá? Para que você não ponha ele em posição errada e depois o eixo não queira entrar dentro do mancal. Então, ó, soltou, beleza, tirei o rolamento. Aqui é um rolamento cônico, um rolamento 22.207K, e aqui, deixa eu virar para cima, você vai tirar agora a bucha. É uma chave de fenda, encaixa no meio, dá um giro e puxa a bucha, ok? Então aqui está desmontado o rolamento. Então vamos supor que nós vamos trocar esse rolamento. Desmontamos, tiramos o rolamento e agora eu vou colocar um outro rolamento. Imagine que eu vou pegar no almoxarifado um rolamento novo. Então qual é o procedimento daqui para frente? Vamos lá. Dando prosseguimento, vamos agora supor que eu requisitei esse rolamento novo e eu tenho que substituir no eixo. Primeiramente você tem que saber o tipo de rolamento que você tem em mão. No caso nosso aqui é o 22.207K, certo? Se é K, ele tem um furo cônico. E eu tenho que verificar se a folga radial dele está dentro da especificação antes da montagem. Como é feito isso? Primeiramente, pega-se os dois últimos números do rolamento, ó, os dois últimos números do rolamento, multiplica por 5, que vai dar 35, certo? Então, o furo menor aqui do rolamento, podemos pegar um paquímetro aqui e conferir, não sei se vai dar para vocês verem, ele tem 35 milímetros. Então esse é o nosso parâmetro. Descobrir o diâmetro menor, eu vou vir em uma tabela de redução de folga, tá? Luiz, por que você está usando isso aqui? Se eu posso usar hoje um aplicativo e outros recursos que a internet me dá. Me pediram nas minhas videoaulas para mostrar isso aqui, porque muitas das vezes ele está em um local fazendo manutenção que não tem acesso à internet, com dificuldade, e eu preciso usar o recurso da tabela. Então, primeiramente, eu vou vir aqui na minha tabelinha, vou vir aqui, ó. Aqui está, medida nominal do diâmetro interno do rolamento. Então, o nosso rolamento ali tinha 35, então está aqui, ó, de 30 até 40. Então, eu vou usar esse recurso. E aí, o meu rolamento, além dele ter a conicidade, ao lado dele geralmente vem uma letrinha C3, C4, C2, tá? Vamos imaginar que esse rolamento meu aqui seja um rolamento C3, tá? Então ao lado aqui da minha numeração ele teria K, C3. Então ó, voltando à tabela aqui, eu vou vir aqui no campo aqui ou no grupo de C3, e vou seguir, não sei se vocês vão conseguir, seguir aqui na horizontal e vou parar aqui, ó. Aqui está aqui, ó, 6 centésimo e 65 milésimo, ou seja, mínimo e o máximo que pode ser encontrado de folga radial, certo? Folga radial. Então eu tenho que ter um calibre de folga para verificar, tá? Eu não vou ter certinho o que pede ali. Ele fala o mínimo 0,06, ou seja, 6 centésimos ou 60 milésimos é o mínimo e o máximo 65. Imagine que eu tenho aqui uma lâmina, por exemplo, ó, pegar ela bem grande aqui, 63 milésimos. Tem aqui 63 milésimos. Lá me fala que é o máximo. Então essa lâmina aqui, pela lógica, eu teria que posicionar o rolamento, passar aqui entre os rolos, ó, e era para estar passando. No caso aqui, eu estou com uma lâmina de 63 milésimos e ela não está passando. Então, o que eu quero dizer com você? Se você for requisitar esse rolamento você já não pode montar ele no eixo. Ele já está abaixo das especificações, já está com a folga reduzida. Você não vai ter como ajustar. Então a primeira coisa, até 65 era para a lâmina estar passando aqui, ó, tá? Então ele já está fechado. Então eu não tenho recurso para ajustar. Então esse é o máximo. Se fosse o mínimo, lá fala 60 milésimos. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui de 36 milésimos.
Vamos ver se ela está passando. Ó. Ela passa, justinho, mas passa, tá bom? Ó. Então ela está passando. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter lâminas de 0,60, 0,060 até 0,065. Essas lâminas podem estar passando aqui. Se tiver abaixo de 0,060, ele está muito fechado. Então você já pode descartar esse rolamento. No caso nosso ali, o máximo que era 65 também não passou. Então esse rolamento já está, vamos dizer assim, com a folga já reduzida. Não adianta que eu não vou conseguir ajustar ele lá. Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com isso. Então o meu rolamento aqui já estaria, entre aspas, condenado, tá bom? Mas vamos supor que passou a minha lâmina de 63 milésimos, tá? Então aqui me fala que de 0,060 a 0,65 o rolamento antes da montagem está bom. Então no meu caso aqui eu estou supondo que o 63 passou, então está dentro do aceitável. Então beleza, então eu vou lá e vou montar o meu rolamento, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo uma suposição. O meu rolamento aqui no caso já está fora da especificação correta para a montagem. Então agora eu vou montar ele lá, supondo que ele esteja dentro da folga antes da montagem. Vamos abrir aqui, vamos soltá-la aqui. Imagina que você tenha pego a medida antes, verifique se está no posicionamento. Vou colocar aqui como 20, tá? Então ela daqui até que está 20 já está travada ao eixo. E agora vamos montar o rolamento, tá? A parte, você vê que ele é cônico, ó, um lado ele não entra, de outro lado ele entra, tá bom? Vou colocar a aranha, não pode esquecer, a aranha serve para não deixar a porca soltar. Agora vamos colocar essa porca, tá? E eu vou agora verificar na tabela qual a folga que eu tenho que deixar no rolamento, certo? Conforme você vem apertando essa porca, ele vem puxando a bucha e vai diminuindo a folga entre o rolo e a pista externa do rolamento. No caso aqui, vou voltar na minha tabela, ó, ver se eu consigo mostrar para vocês. Me fala aqui, redução da folga interna radial, tá? Eu tenho aqui dois números de novo, dois números, tá? O que eu faço com isso? Vamos voltar lá no nosso cálculo. Agora vamos ver qual a folga que eu tenho que deixar lá na montagem, que eu vou apertar aquela porca, vai diminuir a folga radial. Então, lembrando que anteriormente eu tinha achado 63 milésimos, foi a folga máxima que eu falei para vocês que vamos supor que estava no rolamento, então 63. Voltando para a minha tabelinha aqui, ó, naquela mesma coluna, aqui foi a folga que eu encontrei, e seguindo aqui, ó, folga radial interna. Então essa daqui tem a mínima e tem a máxima. No caso lá, eu achei pela máxima, foi a mais próxima, 63 milésimos, então é a máxima. Então eu tenho aqui que fazer a redução pela máxima também. Se eu vim aqui, ó, 0,02, né? Vou pegar esse valor, vou colocar ele aqui, ó, 0,02, acrescentar o zero. E vou substituir. Então, ó, 3 menos 0, 0, 6 menos 2, 4, 0,0. Agora vamos fazer o ajuste. Lembre que lá na nossa redução de folga, antes da montagem, o rolamento tinha 63 milésimos e depois reduzindo a folga da tabela, que era de 20 milésimos. Então, a nossa resposta ficou 43 milésimos. Então, a folga, ou seja, a lâmina que tem que passar no rolamento entre o rolete e a pista externa é de 43 milésimos. No caso aqui, o rolamento está suspenso, então a nossa folga é verificada na parte inferior. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma lâmina maior, para vocês terem ideia, de 51 milésimos. 51 milésimos. E aí você vem aqui e passa ela aqui, ó. Ela está passando entre o rolete. Então você tem que apertar até essa lâmina não passar. Então, por exemplo, você vem com a chave e vai apertando essa porta. Conforme você aperta essa porta, você está diminuindo a folga radial do rolamento, tá?
Por exemplo, vem aqui, dou uma outra conferida. Ó. Ela ainda tá passando. Tá passando, você vem aqui e dá mais um aperto. Deixa eu chegar ela aqui que ela tá meio folgada. Então, ó. Aqui, dou mais um aperto. Ó. Já tá passando. Vou apertar mais um pouco. Agora imagine que eu passei aqui, ajusto o rolamento certinho, ó. Enfiei a lâmina, 51 não passa. Então, a nossa folga seria 43. Você teria que pegar 43, por exemplo, imagine que essa aqui fosse a 43, a lâmina de 43 milésimos, ó, estaria passando. Você ia dar um apertinho devagarzinho até ela ficar justinha, passar bem apertada, tá? Ó, apertou mais um pouco. Imagina que você chegou aqui com 43, lâmina de 43 milésimos, chegou aqui, ó, ela deu uma travadinha, passou muito justinho. Então tá bom, acabou. O que você tem que fazer agora? Procurar aonde nessas ranhuras tem uma orelhazinha para você dobrar. No caso aqui ela está aqui. Você chega aqui, pega um pino e vira essa orelha. Então tá travado o nosso rolamento, ó. Ele está com a folga radial correta de 43 milésimos e está travado. E agora é só pegar esse conjunto, no nosso caso, e colocar no mancal. Então temos aqui o mancal, vou encaixar ele aqui, ó, certo? Coloquei ele aqui dentro. E aqui, ó, se vocês puderem ver, ó, ele corre no sentido longitudinal dentro da caixa. Virar ele, melhor. Ó, ele corre dentro da caixa. Então, do lado T, eu sempre vou ter dois calços de amarração para travar esse deslocamento. Ó. Então, ó, vou colocar aqui de um lado, encaixa e gira ele. A gente fala calço de amarração. Do outro lado, mesma coisa. Ó. Então, aqui agora, o meu rolamento não corre dentro da caixa, então ele está travado. Imagina que isso aqui é o lado T da máquina. E agora eu venho aqui, vou colocar a minha tampa de acordo com a marcação. Coloquei e vou parafusar. Claro que tem que colocar graxa, tudo isso, tá? Aqui só estou demonstrando como se faz a montagem do rolamento. E vem aqui e aperto a tampa. E aí estaria rodando normalmente o eixo dentro do mancal. Vou estar demonstrando sobre o que eu falei dessa amarração lá na esteira. Então aqui está pronto o nosso trabalho de ajuste de rolamento. Vamos lá ver. Então, conforme eu falei, eu tenho aqui a minha esteira, ó. Então aqui é o lado T da minha máquina, certo? É onde está a transmissão. Lá você pode olhar motor, redutor, corrente, certo? E aqui eu tenho o lado T. O lado de cá é o lado C. Por que eu coloquei aquela amarração? Vou abrir essa tampa aqui para vocês verem dos dois lados. Lembrete que a esteira está com a correia frouxa. Então, ó, eu tenho um lado e tenho o outro. Se você olhar bem aqui, ó, aqui está o calço amarrando e do lado de cá o rolamento está no meio. Por que isso, Luiz? Então, ó, eu tenho um lado que não tem amarração, o rolamento fica no centro, e do outro o rolamento está travado. Quando está funcionando um equipamento, há aquecimento, há dilatação. Então, se houver dilatação nesse sentido, aqui fica travado e só esse lado aqui tem um espaço para ele ter a sua mobilidade, tá? Então, eu sempre travo o lado T da minha máquina. Por quê? Olha só, se você vir aqui, ó,
eu tenho também amarrado esse lado, porque eu tenho um alinhamento da corrente aqui. Então, se tiver que ter a dilatação, que tem essa dilatação lá do outro lado, do lado C, e não do lado T. O lado T ele sempre vai ficar travado, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E também há o alinhamento entre os dois mancais aqui nessa horizontal, ok? Espero que vocês tenham entendido aí, que vocês tenham gostado. Então, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, se curtiu, vai lá, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal, beleza? Também não se esqueça de seguir o canal Mundo da Mecânica Industrial e o nosso patrocinador Assis Metro lá nas redes sociais, ok? Então aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.